Em que momento eu deixei de atender as minhas próprias expectativas para atender as expectativas das outras pessoas? Oi, pessoal, Carol aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô bem pensativa sobre uma questão aqui, principalmente de em que parte da minha vida eu deixei de atender as minhas próprias expectativas para atender as expectativas dos meus pais ou do que os outros pensavam de mim sobre. E aí eu refleti também sobre uma mudança que teve na minha personalidade e eu não sei em que momento da minha vida foi isso, mas eu tava lembrando aqui que quando eu era criança, eu sempre tive essa síndrome de protagonista, porque na verdade sonhava em ter a minha própria empresa, ou sonhava em ser influenciadora famosa de alguma forma. Essa é a verdade. Eu lembro que quando eu era criança, eu brincava de que eu tinha ali a minha empresa de publicidade e marketing, e minhas amigas eram as minhas funcionárias. Sim, parece um pouco soberbo, mas era brincadeira de criança, mas ali acho que refletia um pouco da minha personalidade. E aí eu não sei em que momento da minha vida eu deixei de ter essa personalidade de querer ser protagonista da minha vida, de querer fazer as coisas, de ter essa autoconfiança que eu tinha. Óbvio, algumas coisas aconteceram, acredito, pra isso ocorrer, mas hoje eu acho que eu recuperei um pouco disso e acho que esses vídeos do YouTube estão sendo um reflexo disso, de que a verdade é que eu sinto que eu nasci pra ser mais do que só mais uma pessoa no meio da multidão, e pode parecer um pouco altruísta demais isso, mas eu sempre tive esse pensamento e essa personalidade mais forte, e acho que em algum momento eu acabei me deixando apagar por coisas que aconteceram na vida, pela aquela coisa da vida adulta. A gente tem que se adaptar e não pode sair ali do fio da ninhada de que você tem que ser daquela forma. Então eu acho que eu acabei perdendo um pouco disso ao longo do tempo, mas é uma coisa que eu acabei recuperando depois do que eu falei, dos meus 25 anos que eu acordei pra minha vida e parei de ter vergonha de falar aqui na internet, parei de ter vergonha parei de me preocupar com o que os outros iam pensar de mim, essa é a verdade. Eu acho que isso mudou um pouco desde esse dia X que minha personalidade influenciou muito. Então, eu quero trocar essa ideia com vocês. Já aconteceu isso com vocês? Vocês já tiveram esse mesmo sentimento de que você tinha uma personalidade forte, você tinha uma presença, você era comunicativa, e em algum momento apagaram isso de vocês, tipo, na adolescência ou no início da vida adulta? Os problemas, principalmente da vida adulta e da gente que não é muito privilegiado, surgem e acabam apagando um pouco disso. E eu acho que um pouco disso também é porque, por esse motivo de não sermos privilegiados, a gente é ensinado de que a gente não pode se achar demais, que a gente não pode se diferenciar das outras pessoas porque isso seria ruim. Que isso seria ruim no sentido de, você tem uma personalidade muito forte, quem é que vai gostar de você por isso? E no mundo de trabalho, como é que vão reagir a você com essa personalidade? E eu acho que eu sempre fui assim, e eu sempre fui incentivada a não ser, justamente porque isso me destacaria de alguma forma ruim aos olhos dessas pessoas, e aí eu seria diferente demais pra me encaixar no padrão que a sociedade queria. E aí eu tava refletindo um pouco sobre isso. Quando foi que eu perdi essa vontade de ter o meu próprio negócio, de ser a protagonista da minha vida? Eu não quero mais deixar isso passar, e acho que estar aqui presente, estar aqui conversando um pouquinho com vocês tem mudado um pouco isso. A minha perspectiva de eu posso ser a protagonista da minha vida, de que eu tenho potencial, de que eu tenho habilidades ou opiniões que vão ser importantes e relevantes para outras pessoas escutarem. Então eu acho que esses vídeos no YouTube têm influenciado muito nisso. E assim, a verdade é que eu acho que todo mundo deveria ser protagonista da sua vida. Eu acho que ninguém deveria se encaixar pra caber em um lugar e deixar sua personalidade sumir por esse motivo, seja um trabalho, seja um relacionamento, seja algo do tipo. Hoje eu considero que eu sou uma pessoa muito mais autêntica, justamente por sentir que eu posso ser realmente quem eu sou e não dar importância porque as pessoas vão falar. A verdade é que as pessoas têm inveja das pessoas que são diferentes porque elas não têm coragem de fazer o que a gente faz, de ser diferente como a gente é. E aí elas acabam refletindo essa frustração em nós, porque elas olham pra gente assim, nossa, essa pessoa teve coragem de falar isso, essa pessoa teve coragem de fazer isso, e eu não tive, então o que eu vou fazer? Ao invés de apoiar ela, porque ela foi corajosa por mudar isso, eu vou denegrir a imagem dela, eu vou falar mal dela, eu vou falar que ela tá sendo ridícula, ou vou falar que ela tá passando vergonha. Muitas vezes as pessoas agem dessa forma, e é por inveja, porque elas não tiveram coragem de fazer o mesmo que a gente teve. E eu acho que hoje, eu tenho uma visão muito mais clara disso, de que a minha personalidade, seja ela forte ou não, ela é importante. E quem tiver que estar comigo durante essa jornada, sendo como eu sou, vai estar. Por exemplo, acho que eu sempre cresci ouvindo que, que eu não poderia achar alguém que goste de mim pela forma que eu sou, porque eu sou uma personalidade forte, porque eu não sou boazinha demais, enfim, estou aqui, né? O Mate tá de prova. Ele gosta da minha personalidade meio doida assim mesmo. Eu acho que a gente deveria parar de se diminuir pelo que as outras pessoas acham, principalmente. Parar de ligar para o que as outras pessoas falam e começar a ser mais autêntica. Acho que a autenticidade não é o problema aqui, sim. Oi, amor. Enfim, você tava fazendo cocô.
Eu vou cortar essa parte do vídeo. Não vai, não. Vou sim, volta aqui, volta aqui. Se você cortar, é a demonstração que você não me ama. Nada a ver, volta aqui. Então, gente, o Mate tá aqui, então ele pode dar a opinião dele sobre o que ele acha da minha personalidade meio doidinha. A gente aceita, né? A gente não pode pedir descrito pra Deus o que a gente quer. Então, o que ele entrega, a gente tem que se adaptar. Você pediu pra Deus, não? Não, essa é um pouco mais baixa. Ah, isso faz parte do pacote. A gente tem que se adaptar com o que tem, gente. Ah, mas você gosta da minha personalidade doidinha? Eu tô falando que você gosta da minha personalidade doidinha, Não, você tá falando que não você gosto. tem que aceitar? É, eu tenho que aceitar que eu não gosto muito não, gente. Ser bem sincero pra vocês. Não, mentira, eu gosto sim. Não cego. Tá, agora deixa eu terminar meu vídeo. Enfim, gente, eu quero que vocês troquem comigo, tragam aí, vocês já passaram por uma situação assim que vocês acharam que precisaram se anular muito por conta da personalidade de vocês? Eu acho que eu estou aprendendo a lidar com esse meu lado espontâneo, falativa não, né, pelo amor de Deus, a comunicadora falando palavra nada a ver, comunicativa e aprendendo muita coisa enquanto eu faço esses vídeos e é o que eu falei, eu acho que todo mundo tem algo a dizer, uma história pra contar, algo relevante que outras pessoas vão se identificar a ouvir e a verdade é que eu não tenho mais vergonha de ser quem eu sou e você também não deveria ter. Eu acho que pra tudo na vida, não só pra criar conteúdo, a gente não tem que ter vergonha de ser como a gente é e ser autêntico. E isso deveria se aplicar a trabalho também no geral. Eu acho que a autenticidade é o que faz a gente ser único e por isso a gente tem que mostrar quem a gente é e é isso. Eu mesmo, como eu falei, eu uso um exemplo de que eu era muito comunicativa, depois eu me tornei muito tímida porque eu acho que eu sempre ouvi das pessoas isso, de que você não pode ser assim, você não pode ser espontânea, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo. Ai, que saco, me deixa ser quem eu sou, qual que é o problema nisso? Mas eu acho que isso a gente só percebe um pouquinho mais depois de adulta, sabe? Eu acho que quando a gente é adolescente e quando a gente tá passando por essa fase de construção de personalidade, a gente tende a ter muita influência das pessoas à nossa volta. Eu cresci num ambiente um pouco conservador, então por esse motivo, provavelmente eu fui reprimida de muita coisa. Mas, falando um pouco sobre mim, eu vejo essa oportunidade de falar, de mostrar quem eu sou de fato, como eu falei nos outros vídeos. Eu acho que eu posso colocar minha criatividade, minha energia, a história que eu tenho pra contar no meu trabalho aqui, e eu acho isso muito legal. Qual que é a sua opinião, amor? Opinião o quê? Não sei, qual que é a sua opinião? Você veio falar alguma coisa? Ah, eu acho que a gente fez o jogo muito bem, o juiz não apontou muito bem aquele... É isso? Ele falou nada com nada, né? Meu tipo de conteúdo não é abordar temas sensíveis. Não, ele é do ramo engraçado. Enfim, pessoal, a verdade é que eu estou gostando muito de gravar conteúdo. Espero que vocês estejam gostando de me acompanhar. Eu não tenho vergonha de dizer que eu quero ser famosa na internet mesmo. Eu quero ser rica. Eu falei pro Mate ontem, a gente tava assistindo um vídeo do Peter Jordan, que é do canal Ei Nerd, do Nerd de Negócio, enfim. Ele tem muitos canais e muitos empreendimentos. Eu falei que eu quero ser o Peter Jordan versão feminina da internet. Essa é a verdade. Posso estar sendo um pouco ambiciosa demais? Posso, mas não tem nada problema nisso. Sou muito ambiciosa, inclusive, e não tenho vergonha disso. Acho que esse é um pouquinho do vídeo de hoje. Quero que vocês comentem aí, falem a sua opinião sobre o tema. Se vocês já tiveram que se diminuir pela opinião dos outros também, enfim. Você quer falar alguma coisa? Tá encerrando já? Tô. Bebam água. Dica muito importante aqui do Mate. Bebam água. É isso então, pessoal. Acabando mais um vídeo. Agora a gente vai almoçar. E é isso. Os gatos também. O Xixan tá aqui. Os meus vídeos ainda. Esse aqui é o Xixan. Quem não gosta que segura ele assim, enfim. É isso, pessoal. Espero ver vocês no próximo vídeo. Me falem o que acharam. E nos vemos na próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.